Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 1 de 2026. Eu, João Boreço, André Reis, André Zola e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Como se não existíssemos, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo número 8, Lei do Progresso, no item de número 4, Civilização, questões da 792 a 793. E também estudaremos o item de número 5, Progresso da Legislação Humana, questão 794. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 29, intitulada Contentar-se. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Mal Olhado e Feitiçaria, item Pessoas que mexem nas oferendas. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No primeiro programa Verdade e Luz de 2026, o editorial. Título: Como se não existíssemos. Extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Quando ansiosos, vivemos num tempo que não existe. Viver num tempo que não existe, na nostalgia de um passado que já foi ou na agonia de um futuro que ainda não é. É como se não existíssemos. Isso mesmo.
Quando em estado de ansiedade, psiquicamente, estamos não existindo. Imaginemos o centro de uma grande cidade, carros, pessoas nas ruas, nos prédios e estabelecimentos. Então, vamos percebendo que algumas delas desaparecem, assim, do nada. Somem, deixam de estar ali onde estavam. Parece uma cena de filme ou série de ficção, mas é quase uma realidade quando pensamos em termos emocionais e psicológicos. Se não estamos ali, presentes, naquele instante, realizando aquela tarefa com foco e disposição, é como se naquele instante não existíssemos. Onde estaríamos? Falamos que a cabeça está em outro lugar. Que lugar seria esse? Um lugar que não existe? Que nossa ansiedade inventa por diversas razões? Se estamos tomando nosso café da manhã, mas não estamos saboreando o que ingerimos, nem prestamos atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, é como se nesse momento nos tornássemos invisíveis, não estamos ali. Pode parecer absurdo, drástico, mas quem sabe assim, entendamos o quão grave é não viver o agora, não estar com as energias aplicadas em tudo o que fazemos e viver bem a cada momento, extraindo tudo o que Ele possa nos dar. Isso vale para momentos bons e ruins, pois ambos são nossos professores. Se estamos no trânsito, ouvindo essa mensagem, ou em casa, mas nossa mente está nas questões que devemos resolver logo mais, no problema de saúde que poderá vir a ocorrer, no medo de algo que está para chegar. Estamos invisíveis, invisíveis para nós mesmos. Vivendo num tempo que não é nosso nem de ninguém, Jesus, em sua sabedoria, percebia essa nossa tendência de viver em outro tempo. Por isso, prescreveu: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O Mestre não condena o planejamento nem o sonho, mas a inquietação. Quando pensarmos no ontem ou no amanhã nos inquietando, aí estará a ansiedade, aí estará o mal. Como podemos constatar, desde recuados tempos tínhamos esse costume. Por isso, o Mestre precisou nos alertar. Calma, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Em outras palavras, estava dizendo: quando for amanhã, vocês cuidarão do amanhã, que será o novo hoje. Basta a cada dia o seu mal. Temos tantas questões a resolver, tantas inquietações, desassossegos a serem resolvidos no tempo presente, então por que estamos trazendo esses tormentos antecipados para as nossas vidas? Cuidemos de nossa ansiedade. Suas consequências têm levado nossa paz e saúde. Busquemos ajuda. Busquemos recursos para administrar nossas emoções. Tenhamos fé. Sejamos confiantes. O mesmo Mestre que falou da inquietação pelo dia de amanhã, também nos deu uma linda mensagem de tranquilidade, falando dos lírios do campo e das aves do céu. O Pai os sustenta, como sustenta todos nós. Por que então andarmos ansiosos? Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Então, prosseguindo com o primeiro programa Verdade e Luz de 2026, estamos no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, As Leis Morais, no capítulo de número 8, Lei do Progresso, item número 4, Civilização. Pergunta 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Zola. E os espíritos da codificação respondem: porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter este bem. João, André, amigos telespectadores e amigas telespectadoras, acrescento uma pergunta para todos nós, né, sobre esta questão. Que bem ele deveria produzir imediatamente que ele não produz? Eu acredito que nós, enquanto humanidade, espíritos encarnados e desencarnados, estamos muito envoltos em nós mesmos. E por pensarmos de forma egoísta, acreditamos que o bem é o próprio bem, é o próprio conforto, é o próprio bem-estar, é a própria condição moral, é a própria proteção espiritual, é o próprio. E aí, quando começamos a pensar nisso, de forma orgulhosa, damos valor extraordinário àquilo que somos capazes de conseguir, conquistar, de ter ou fazer. A partir dessas limitações de olhar, mostra que não produzimos todo o bem imediatamente porque não sabemos que bem fazer, como fazer, mas já fomos orientados do que fazer, como realizar, onde realizar e por que realizar. O que acontece é que isto está no campo teórico, não faz parte das nossas consciências, ainda não está dentro de cada um de nós. Então é por esta razão, que ainda não estamos em condições nem dispostos a fazer e obter todo este bem. Obrigado, Zola. A pergunta 792, ela tem uma pergunta complementar. É a 792A. Não seria ainda porque criando necessidades novas, excita novas paixões, André? E respondem os espíritos que trabalharam na codificação. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Ele está dizendo que nós temos escrita a lei de Deus na nossa consciência e nós não a usamos porque não a queremos, não a entendemos, não a suportamos, muitas vezes, ou queremos manipulá-la de acordo com as nossas conveniências. Então, dentro destas questões, não tem como a humanidade desenvolver junto, né? Seguindo da mesma maneira, porque cada um está num patamar de expectativas, de necessidades, de intenções, de entendimento, de sentimento. Então, dentro dessa característica, não tem como nós transformarmos se nós não nos transformarmos antes. Então, o planeta Terra só se transformará verdadeiramente quando aqueles que estiverem tanto encarnados quanto desencarnados ocupando a sua órbita, ocupando o seu espaço, resolverem compreender, aceitar e desenvolver em si as orientações que Jesus já nos passou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se todos nós despertássemos para essa realidade, poderia haver uma transformação amanhã? Sim. Se todos nós, habitantes encarnados e desencarnados, resolvêssemos mudar completamente o nosso comportamento e voltarmos ele à luz que nos guia, que nos orienta, que é Jesus.
poderíamos transformar o mundo da noite para o dia. Mas sabemos que isso não vai acontecer por causa dessas necessidades nossas de aprender ainda pela dor, né? Nós não conseguimos aprender pelo amor. Nós ainda vamos aprender por longos e longos períodos pela dor, né? Querendo, através da fé vacilante, dos questionamentos, se será que é isso, será que é verdade, será que é certo, será que é isso que eu vou encontrar, não acredito nisso, não acredito naquilo. Estamos ainda pagando para ver, e isso ainda levará um bom tempo. Dentro da pergunta que Kardec fez, nós ainda criamos necessidades que não são necessidades, né? São meros caprichos, meras vontades. Então, nós vamos levar um bom tempo ainda para aprendermos o amor incondicional, a fraternidade universal e a caridade para com todos que devemos um dia cumprir. Né, o André Zola, eu acredito, né, André, ainda nos falta um amadurecimento espiritual, né, e a gente não consegue isso da noite para o dia, né. Eu acredito que durante essas encarnações que nós já passamos, nós já aprendemos muito. Só que ainda não é o suficiente para a gente chegar lá, né, André? A questão não basta só aprender, temos que colocar em prática. Nós já sabemos muito, mas o muito que nós sabemos, nós já colocamos em prática? Não. Pode refletir o quanto nós já caminhamos, o quanto nós sabemos, mas na hora do testemunho, nós vacilamos. Nós perdemos a oportunidade. Que nós estamos na nossa melhor encarnação. Sim, sim. E a minha fala não é para desanimar ninguém, não. Mas é só uma constatação do fato. Verdade. Né? Porque muitos de nós espíritas já leu muito, já estudou muito, participa de muitos cursos, mas até quando só participar basta? Né? Precisa entronizar, precisa desenvolver, precisa colocar em prática. Eu não sei quanto tempo falta, viu, André Isola? Mas eu só lembro que o Chico, nosso querido Chico, falava assim: eu sou imperfeito, eu tenho que ainda ter muitas reencarnações para melhorar. Mediante isso que ele falava, né? A gente acho que tem uma ideia, né? Mas tá bom, obrigado. Voltaremos dentro de um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos no programa de número 1 de 2026. Estamos no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo de número 8, Lei de Progresso, item 4, Civilização. Pergunta 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa, Zola? E respondem os espíritos da codificação: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas,
porque estáis melhores instalados e melhor vestidos que vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. E aqui nós temos um comentário de Allan Kardec sobre esta resposta dos espíritos da codificação. A civilização tem seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso se deixa construir um progresso natural necessário que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidades recíprocas, em que os preconceitos de casta, de nascimento, sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, e que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com um mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, e que haja menos desgraçados, e por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Bem, diante do que Kardec escreveu e da resposta da espiritualidade, eu diria que nós estamos no primórdios da civilização. Ocorre que, para o entendimento do espírito encarnado, as melhorias materiais, como eles colocam, dá a impressão de progresso, e realmente temos um progresso. Somos hoje mais intelectualizados, somos hoje melhor do que fomos ontem, moramos hoje melhor do que já moramos em outros tempos. Nós nos movimentamos fisicamente melhor do que nos movimentávamos em outros tempos. O nosso corpo vive mais do que viveu. Tem povos, populações, estados e países que demonstram uma capacidade de entendimento da legislação que os regula de uma forma muito diferenciada de outros povos. Há um equilíbrio maior entre todos eles, há um respeito maior entre todos eles. Isso é um progresso. E esse progresso moral não está diretamente ligado à interpretação religiosa de alguém, está diretamente ligado ao comportamento da maioria da população. Nós ainda precisamos de muitas restrições, precisamos de muitas leis, precisamos de muitos códigos para poder conviver e nos entendermos. Ocorre que dentro dos povos aí já existem populações que se entendem melhor que nós. Outro dia eu ouvi uma história muito engraçada, que é bom até de contar aqui. Um familiar, numa viagem à Alemanha, passou pela estrada e estavam colocadas na porta de um agricultor a colheita do dia. Tinha lá a colheita dele, os legumes, tudo lá. E não tinha ninguém para cobrar, para pesar ou para qualquer coisa. As pessoas passavam, compravam, pagavam, compravam, pesavam, levavam e colocavam o dinheiro, só tinha o valor. Né? Então, o que acontece? Vê o estágio de um povo que foi o grande, que se envolveu na Segunda Guerra Mundial,
Olha o estágio civilizatório que eles estão hoje. Outro dia, eu também conversando, e também num outro país, tinha as catracas do metrô. As pessoas vinham e passavam seus bilhetes. E não tinha ninguém olhando se tinha bilhete, se não tinha bilhete, se não tinha bilhete. E tinha uma catraca aberta. Para quê? Para aquele que naquele dia, porventura, tivesse esquecido o bilhete, pudesse passar. Olha o estágio dessa população. Olha onde eles chegaram. Então, assim, nós já temos exemplos de convivência e de respeito às leis humanas, sociais, o bem, todo mundo entendendo que aquilo é um bem público para o bem de todos. E nós, enquanto nação, temos um caminho para andar muito grande neste espaço. Mas, enquanto nação, somos um povo de fé, um povo que tem o espiritismo vivo aqui, como não tem em lugar nenhum do mundo. Mas isso mostra que temos muito ainda por fazer. E como civilização, eu volto à minha primeira fala. Estamos nos primórdios da civilização. E me atrevo a dizer, muito distante do sonho que é a regeneração. João. Muito obrigado, Zola. Com as explicações do Zola, nós encerramos o item 4 desse capítulo 8. Mas nós vamos ainda estudar o item 5 desse capítulo, né, que é o Lei de Progresso. E o capítulo 5 é Progresso da Legislação Humana. Pergunta 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas, André? E nos respondem os espíritos da codificação. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem a seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. E dando prosseguimento, aqui nesta questão, também há um comentário de Allan Kardec. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou, muitas vezes, direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar, na infância da humanidade, o direito do mais forte. As nossas leis humanas são feitas de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas potencialidades, com as nossas capacidades. Não se enganem, sempre são alteradas e direcionadas pelo grupo que está naquele momento no comando da nação, no comando da empresa, no comando de algum lugar. Sempre são modificadas de acordo com as necessidades, vamos dizer assim, próprias, né, daquele grupo. Elas deixarão de ser só lei humanas quando elas transcenderem apenas aqueles que circulam em volta de quem está pensando numa nova propositura. A lei tem que atingir a todos, alcançar a todos de forma equânime, respeitando a tudo e a todos. Seria possível só existir a lei? Seria possível. Ou vamos dizer, será possível um dia que amaremos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, não produziremos o mal a quem quer que seja. Não cometeremos nenhum crime, porque sabemos que isso é errado. A nossa consciência estará já plena do que é certo e o que é errado. A nossa consciência gritará para a nossa razão. Não faça isso, não faças aquilo, ou faças assim, faças assado. Então, essa característica, hoje,
nós enxergamos de uma forma diferente, mas ela ainda não chegou até nós. Nós já ainda vemos a barbárie cometendo crimes, a força bélica ainda produzindo enormes disparates, desastres terríveis, mas que um dia esse processo irá terminar, irá parar. Como tantos outros, o duelo parou. Antigamente existia o direito a se duelar e tirar a vítima de um outro legalmente. Hoje isso já não existe mais. Então, as leis humanas vão melhorando, vão desenvolvendo à medida que o próprio povo, que a própria nação se desenvolve. Como Zola comentou, em alguns povos já tem essa noção de justiça. Não vou pôr a mão naquilo que é meu, não vou tirar aquilo que não me pertence. Se não é meu, não vou pôr a mão, não vou chegar perto, não me interessa. Dentro dessas características, né? Então, nós temos que desenvolver as nossas possibilidades. Se é certo, façamos, se não, não façamos. Simples assim. Né? E por ser tão simples, muitas vezes nos assusta. Mas não tem ninguém olhando, ninguém está vendo. Só estou eu aqui, por que não fazer? A sua consciência e um mundo de espíritos, como falava Paulo, né? Há uma nuvem de testemunhas. Então, cuidado, né, com os pensamentos, com as ações, revelemos em nós, né, o aspecto da bondade, da mansuetude, transformando os nossos pensamentos dentro daquilo que nós devemos fazer, sem ficar analisando o que o outro faz ou deixa de fazer. O outro é o outro. Analisemos as nossas possibilidades dentro do nosso local, quer seja no lar, no trabalho, na rua, onde nós estivermos. Nos comprometamos com o bem, nos comprometamos com as boas ações. Obrigado, André. Obrigado, Zola. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Programa Verdade e Luz, número 1 de 2026. Quadro Momento Evangélico. Utilizamos nesse quadro o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, na lição de número 29, que tem como título Contentar-se. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, né? E diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui menos para a vida eterna porque está sempre ansioso pelas mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca
para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria, atira-se às aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas, ou quer dizer, amargas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Caros amigos, ouvintes, telespectadores, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz ensinamentos do Mestre Jesus sobre o cuidado que se deve ter em relação ao acúmulo ou o desejo de posses, considerando o que nos aguarda na vida eterna. Em primeiro lugar, podemos citar a passagem do moço rico, que vacilou em trocar sua riqueza para seguir o Mestre, e esse finaliza com a famosa assertiva: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Em seguida, tem-se o problema da divisão de uma herança familiar, em que um jovem se sentia injustiçado, pois seu irmão não queria dividir as riquezas herdadas do pai. Então Jesus lhe precaveu de preservar-se da avareza. Em outra passagem, Jesus nos exorta a buscar aquilo que necessitamos para o nosso progresso, sem se preocupar com o acúmulo de posses, nos levando a acreditar na providência divina. Então, na lição, Emmanuel nos lembra da citação de Paulo, que para nós é de suma importância, principalmente, pois às vezes pedimos para ganhar na loteria em função de que o que nós temos não satisfazem as nossas necessidades, ou passamos por dificuldades. Então, queridos irmãos, nós temos que ser pródigos em dividir com racionalidade nossas riquezas e sempre precavidos em obter, sempre precavidos de não obter em excesso o que pode nos prejudicar espiritualmente. E a lição de hoje é um alerta sobre o cuidado que devemos ter no acumular bens materiais. Sola. Eu fico pensando sobre algumas coisas, e vem aquela frase, somente o necessário. E o que é o necessário? Esse necessário ele é muito variável, vai dos anseios, das expectativas individuais de cada um. Mas, por exemplo, nós estamos os três aqui usando óculos. Sim. Nós conseguimos usar 2 óculos de uma vez? Não, a gente vai usar 1 óculos por vez, Nós estamos aqui usando uma camisa. Se tivesse muito frio, talvez conseguíssemos colocar 4 camisas, uma em cima da outra. Mas aparentemente seria uma camisa. Então, o que acontece? Essa questão do necessário está diretamente ligado ao que se espera da existência e os valores para os quais ela tem. Se os valores são muito materiais, o necessário do material é ilimitado. Chega um ponto em que as pessoas têm em excesso o material e não são capazes de perceber que isto lhe é os empréstimo e que um dia terá que devolver, que não conseguirá levar consigo, que na verdade nada lhe pertence, tudo é empréstimo. Chega um ponto também que as pessoas começam a fazer excessos para usufruir do que têm, cometendo absurdos que você para pensar. Li recentemente uma reportagem de um empresário francês que criou a bilionária realidade do luxo. O que é o luxo? É o excesso, é a marca,
é aquilo que se consagra por si só. De fato, é material, porque também não se consegue levar, não se consegue ter. Então, nós estamos diante da grande pergunta que cada um deve fazer para si: o que é o necessário? Como é que você se comporta? Como é que você se contenta? Como é que você se acalma com aquilo que está no seu caminho? E é importante dizer que no livro terceiro de O Livro dos Espíritos vai ter lei do progresso. Nós temos que procurar o progresso melhorar, o progresso espiritual e o progresso material. Mas de que jeito? De que forma? Conversava com um amigo essa semana que disse de um cliente seu, uma pessoa abastadíssima, com recursos maravilhosos. E, no entanto, não tinha tempo durante o dia para parar um pouco, para olhar ao seu redor ou para olhar para si. Como é que se rever esses caminhos, né? Então, a pergunta que fica é somente o necessário, lembrando que esse necessário é algo que tem que te trazer paz. E que o seu necessário não seja a falta, o supérfluo e a falta de alguém. Não seja o seu necessário extraído daqueles que nada ou que possuem muito pouco materialmente. Então, que tenhamos prudência, sabedoria e entender, né? Que, como Jesus disse, eu não tenho uma pedra para recostar a minha cabeça, ou seja, o que vai realmente nos trazer a paz, nos trazer a harmonia, nos trazer a serenidade, é entender que o necessário é o bem-estar psicológico, o bem-estar emocional, a alimentação equilibrada, a moradia, a saúde, né? E o cultivo de uma fé raciocinada. Com isto, conseguiremos caminhar em paz, né? Conseguiremos seguir adiante. E aí aquilo que parece tão distante, que é a tranquilidade, se apresenta, porque descobrimos qual é o necessário, somente o necessário. Muito obrigado, Sola. Obrigado. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E fechando o nosso programa número 1 de 2026 do Verdade e Luz, quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Hoje, nesse quadro, nós estudamos o livro de Valdo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 2, capítulo Mal Olhado e Feitiçaria, item Pessoas que mexem nas oferendas. E foi perguntado a Divaldo: existem pessoas que mexem nos objetos das oferendas e acabam por se sentir mal, acreditando que estão com encosto. O que você pode nos dizer a esse respeito? Divaldo Franco responde: eu acredito que sim, que isso acontece. Primeiro, porque temos o dever de respeitar todas as crenças. Temos obrigação de respeitar o direito de o outro pensar de maneira diferente da nossa. Se por acaso encontramos um feitiço, uma bruxaria, principalmente nas encruzilhadas, não temos motivo de nos envolver, chutando-o, zombando, porque espíritos atrasados, vinculados àquela oferenda, ali se encontram e rebelam-se com essas atitudes. Se nós
em nosso estado de desequilíbrio emocional, vamos investir contra o que ignoramos, esses espíritos passam a perseguir-nos, como é compreensível. Para eles, aquilo que é uma realidade, para nós é uma ilusão. Dessa forma, eles passam a transmitir-nos ideias perturbadoras, ficam encolerizados e, em longo prazo, podem prejudicar-nos em consequência do nosso livre-arbítrio, que foi usado para zombar e menosprezar aquelas manifestações que dizem respeito a uma realidade que se encontra em outro plano da vida física. Meus amigos, André, Zola, e os que estão aí conosco, né, nos ouvindo, nos assistindo, as explicações de Divaldo aí são maravilhosas, né, a respeito. Mas ainda nós temos o que a doutrina espírita também nos ensina. E a doutrina espírita, ela nos diz que as oferendas ou despachos, por serem práticas de outras religiões, como Umbanda e Candomblé, devem ser respeitadas como manifestações de fé alheias. E diz que o desrespeitar uma oferenda é visto como um ato de intolerância religiosa. E a doutrina prega o amor ao próximo e o respeito a todas as crenças, pois todas buscam de alguma forma a conexão com o sagrado. Para o Espiritismo, objetos materiais por si só não têm poder de prejudicar alguém. O que fazer ao encontrar uma oferenda segundo a doutrina espírita? A recomendação geral, baseada nos princípios de respeito e caridade, é não mexer se a oferenda estiver em local público. O ideal é simplesmente não tocar, desviar, respeitar o espaço sagrado que representa para os seus praticantes. Em resumo, a doutrina espírita orienta que a melhor postura é a do respeito, a da não interferência, evitando-se a criação de débitos morais por desrespeitarmos a fé alheia, André. A doutrina espírita já nos explica que nós devemos respeitar a tudo e a todos. Não faça aos outros aquilo que não gostaríeis que vos fizessem. Nós temos que respeitar a tudo e a todos. Aquele que faz o bem e aquele que faz o mal. Deus respeita, tanto que faz nascer o sol para todos, indistintamente. Então, porque a pessoa pôs uma oferenda, eu vou lá chutar, porque eu não é meu, não fui eu que fiz. Quem disse que eu tenho esse direito? Isso é um atraso moral absurdo. A pessoa pinta a parede da casa, o outro vem e picha achando que está no direito, porque é uma tela livre. Isso é um atraso moral, além de um atraso intelectual. É agressão. Aqui muitos falam, né, que é preciso agredir a sociedade para a sociedade despertar. Não, é preciso você despertar para a sua realidade, que a vida está aí para ser vivida. E cada um está vivendo dentro daquilo que entende, daquilo que se orienta, daquilo que acredita. Paulo já disse, né? O bem que eu gostaria de fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, Nossa Senhora, né? Está sempre perto. Então, da mesma forma, eu posso fazer o que eu quiser, mas convém? São frases que a gente deve levar com a gente, né? A pessoa te fechou no trânsito, tá errado, ela passou o sinal vermelho, cruzou a sua frente, você teve que frear, não sei o quê. O que você faz? Desce? Vai lá brigar? Se estapear? Vai resolver? Vai adiantar? Vai fazer o tempo voltar para trás e não acontecer o fato? Então, muitas questões que nós ainda trazemos conosco pelo nosso atavismo das vivências, né, das outras encarnações, ainda carecem de burilamento, ainda carecem de desbastar, né, essas arestas, essa dificuldade que a gente tem. Né? Já avançamos, sim, já avançamos bastante, já estamos entendendo, já estamos questionando, já é um ponto muito positivo. Eu entendo que é um ponto de excelência já, que nós já estamos nos questionando. Não devido ao outro, não, devido qual comportamento que eu estou tendo perante essa situação. Será que eu consigo já me equilibrar? Será que eu consigo já o outro ser contrário às minhas ideias e às minhas opiniões? Ou eu estou cancelando ele das minhas redes sociais, da minha vida, da minha vivência?
Então, o respeito a tudo e a todos, cada um está no seu estágio evolutivo, no seu momento próprio, né? O despertamento, como nós dissemos ainda hoje, não vem de uma forma equânime para todos, cada um, por isso nós somos seres criados para viver em sociedade, para aprendermos observando as ações uns dos outros. Uns ainda têm necessidade de levar apetrechos para se sentirem seguros, tal. Muitos ainda pedem orientação para imagens. Está tudo certo, não tem nada errado, cada um está fazendo aquilo que consegue. E a gente tem que respeitar, nós simplesmente pensamos diferente, só isso. Todo mundo deseja ser feliz, todo mundo deseja paz, todo mundo deseja estar em equilíbrio, em harmonia, mas cada um tem uma maneira de buscar isso. A grande questão é ainda o respeito a tudo e a todos. E sigamos nós preocupados em sermos melhores hoje do que fomos ontem, independente de qualquer outra situação. Nos preocupemos em fazer mais e melhor. Obrigado, André. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, telespectadores, estamos chegando ao final do primeiro programa de 2026, Verdade e Luz, e agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para as suas considerações finais. Zola. Agradeço a você, João, ao André, ao Gilberto, que está na técnica, aos telespectadores, telespectadoras, desejando a todos um 2026 repleto de saúde, paz, fé e esperança. André. Nosso agradecimento a Deus por mais este ano, mais um início, da nossa jornada, que possamos contar também com o nosso amigo ouvinte, telespectador, com o seu carinho, com sua audiência, para que nós possamos seguir a contento, realizando um trabalho que para nós é tão gratificante e que todos nós tenhamos um ano de 2026 repleto de boas realizações, de felizes atividades e esperançosos cumprimentos do nosso dever. Até um próximo programa. De minha parte, eu quero também, gratidão, gratidão a todos que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo. Gratidão a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade. A vocês, queridos amigos, André, Zola, Gilberto, pela companhia, E que tenhamos juntos essas companhias durante todo esse ano de 2026. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso YouTube. Um feliz 2026 para todos. Obrigado. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.